Nós vamos conversar sobre isso com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Doutor Alberto, boa noite. Boa noite, Felipe. Bom falar com você e com os amigos da Band News. Me diga o seguinte, pareceu bastante tranquilo o Rodrigo Maia, né? Me parece assim, já está decidido. Ele começou a anunciar, vem aí um grupo de trabalho a ser formado ainda no Congresso por Davi Alcolumbre, mas parece que já bateram o martelo nessa conversa com os líderes. Vai haver um adiamento da eleição sem prorrogação de mandato. É isso que dá para a gente sentir dessa fala do presidente da Câmara. Ele fala do alto do cargo de presidente da Câmara, portanto, ele conversou com os colegas dele, e essa me parece que é a solução que eles vão tentar implementar. E é importante, Felipe, porque existem vários outros projetos de emenda constitucional tramitando lá no Congresso que falam, inclusive, em prorrogação de mandato. E o presidente Rodrigo Maia deixou bem claro que, nesse momento, a maior vontade dos parlamentares é talvez adiar a eleição, sim, por segurança, mas sem prorrogação de mandato. Ele foi bem claro. Aí sim teríamos um problema, né? Prorrogação de mandatos implicaria, eu acho, um debate maior em nível nacional. Adiar a eleição por causa da pandemia, fazendo ela esse ano e os eleitos assumindo dia 1º de janeiro, né? A tendência é ser tranquila, o debate no Congresso e também na sociedade. Essa é uma solução mais tranquila que preserva a saúde dos cidadãos, a saúde dos eleitores. Porque se nós imaginarmos uma eleição no primeiro domingo de outubro, que é o que diz a Constituição, e onde houver segundo turno no último domingo de outubro, é possível que até lá a gente ainda esteja com problemas de isolamento social por conta da pandemia. Então, parece meio impraticável fazer isso em outubro. Então, o mais seguro realmente é adiar, talvez por um mês em novembro, talvez por 2 meses em dezembro, mas sem prorrogação de mandato. É importante, Felipe, 2 coisas que a gente tem que destacar. Primeira, que qualquer alteração exige mudança na Constituição Federal. Eu já vi deputado que foi direto no TSE e pediu o atraso, o adiamento da eleição. Não é competência do TSE. Isso tem que ser feito através de emenda constitucional. Por isso, o presidente Rodrigo Maia mencionou algumas vezes o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como também uma liderança no sentido de adiar sem prorrogação de mandato, que também depende dele fazer o projeto andar lá no Senado. Só para ter uma ideia, Felipe, são 2 votações necessárias em cada casa, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, e o quórum é de 3/5 em cada uma dessas votações. Então, só o Congresso Nacional é que pode mudar a data da eleição. A Justiça Eleitoral, o TSE, não podem. E quando a gente fala em democracia, a gente tem que lembrar que 2 pilares da nossa democracia, que estão na Constituição, por isso a gente fala de alteração constitucional, são eleições periódicas. Se a gente contar cada cargo, então a gente já tem eleição de 4 em 4 anos, é o que está na Constituição. Se quiser generalizar a eleição de 2 em 2 anos, uma vez a eleição estadual, uma vez a eleição municipal, mas são periódicas. E o segundo pilar da nossa democracia é a duração do mandato. Quando nós, eleitores, votamos em 2016, porque a eleição municipal última foi em 2016, nós elegemos os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para um mandato de 4 anos. Então, falar em prorrogação, como alguns projetos estão lá em andamento no Congresso, para 2022, para coincidir com uma eleição só, isso tudo beira um pouquinho rasgar a Constituição ou, de alguma maneira, afrontar esses pilares da nossa democracia. Nós já estamos vivendo uma situação ruim, uma situação complicada, então talvez seja melhor mexer ou balançar o menos possível nesses 2 pilares. Então, se vamos atrasar 1 mês, vamos atrasar 2 meses, mas mantendo, como você disse, a posse dos eleitos no dia 1º de janeiro. Bom, só para em cima do senhor que estava falando, a gente contatou a Frente Nacional de Prefeitos para saber a posição deles, porque afinal de contas tem muito prefeito que está encerrando o 2º mandato, não teria direito a um 3º mandato, não ia se candidatar, mas tem muito prefeito lá que vai para a reeleição, vai tentar a reeleição. E aí, exatamente em cima do senhor estava falando, disse, nós estamos aguardando a posse de Luiz Roberto Barroso no próximo dia 25 no Tribunal Superior Eleitoral para conversar com ele a respeito do assunto. Está muito claro, não é com Luiz Roberto Barroso que vai ser tratado esse assunto tem que ser tratado no Congresso porque é uma proposta de emenda constitucional, como o senhor deixou bem claro. Exatamente. Agora, lógico que a opinião do presidente futuro do TSE, ministro Barroso, e dos outros 6 ministros, que o total são 7, é importante para a parte prática.
né, para saber se é possível manter o calendário eleitoral como ele está fixado com eleições de outubro. A gente tem agora o prazo das convenções partidárias, a gente tem o prazo das urnas eletrônicas, né, da fiscalização da urna eletrônica, para depois ninguém dizer que foi roubado, né? Então, tudo isso a gente precisa saber, e aí a opinião do TSE vai ser importante, se é possível fazer isso remotamente, uma convenção pela internet, sem presença física, e a fiscalização da urna eletrônica também é possível fazer pela internet, ou será que é preciso, como é feito hoje, ou vem sendo feito até agora, a presença física do Ministério Público, dos representantes de cada partido, para olharem as urnas eletrônicas, para darem a certeza de que não há nenhum tipo de vício, nenhum tipo de fraude. Então, a opinião do ministro Barroso e dos demais ministros é importante para essa parte prática, mas a Justiça Eleitoral não decide nada. Quem decide é o Congresso Nacional. Bom, então, a organização da eleição, Tribunal Superior Eleitoral. A decisão sobre a data da eleição, Congresso Nacional. Exatamente. Então, se for adiar, eu ouvi algumas propostas de, por exemplo, que hoje é primeiro domingo de outubro e segundo turno, último domingo de outubro, o que significa um intervalo de 3 semanas. Eu ouvi propostas de reduzir essas 3 semanas para 2. Faz no primeiro domingo de dezembro e depois pula um domingo no outro domingo de dezembro. O que significa que onde houver segundo turno, o prazo de campanha eleitoral seria encurtado. Perfeito, acho que dentro desse clima, dentro dessa necessidade da pandemia, eu acho que a sociedade consegue tolerar essa mudança de regra pontual, não é para sempre, é só agora. E o TSE vai ajudar na parte prática. Deixa eu só dizer o seguinte, eu acho que seria um mundo ideal, até porque também iam gastar menos dinheiro nas eleições. As eleições já têm sido encurtadas, né, esse período todo de debate nos últimos anos. A gente tinha lá 3 meses, 4 meses de eleição, de campanha eleitoral, já está ali 45 dias. Né? Quanto menos tempo, me parece que menos gasto do nosso dinheiro também, porque sempre acaba indo, né, dinheiro dos nossos impostos nessas eleições também, né? Não sei se é assim, Felipe, porque como o valor que é destinado ao fundo partidário, ao fundo de financiamento de campanha, é o mesmo e está fixado em uma porcentagem, se nós formos fazer 30 dias de campanha ou 60 dias, eu acho que esse valor não vai ser alterado. Seria alguma coisa a se pensar, e aí voltamos para o Congresso Nacional para decidir isso. Mas eu acho que aí também a gente não chega a tanto. É verdade, doutor, o senhor lembrou bem, né? Vamos combinar o seguinte, eles mexem em tudo, menos no fundo partidário, menos nessas questões. Congresso brasileiro, nisso o Congresso não vai mexer, é verdade. Olha, e a gente já discutiu isso aqui, eu falei outras vezes na Band News, voltar a um sistema de financiamento privado de campanha. Por que dar dinheiro público para candidato? Vamos fazer financiamento privado. Ah, mas financiamento privado tem mensalão, mensalinho, operação Lava Jato, sei lá o quê, e o político é comprado. Não, vamos fiscalizar, vamos impor um teto por CPF e assim por diante, e tirar esse dinheiro que está fazendo tanta falta agora, tanta falta para a manutenção da saúde. Agora, vamos pressionar o nosso Congresso para voltar à possibilidade de financiamento privado com regras e tira definitivamente o dinheiro público das eleições. Tamo junto. Tá certo, doutor? Obrigado aí ao senhor. Uma excelente noite. Boa noite, muito obrigado. Estou à disposição.